queria pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 22. É o texto onde nós estaremos meditando nessa noite. Como foi dito aqui, hoje é celebrado o dia da escola bíblica. E quando Nayane falou comigo sobre trazer a palavra nessa noite, vieram algumas lembranças, né? De muitos anos atrás. Porque acho que desde que eu me entendo por gente, eu fui instruída na escola bíblica. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Tive o privilégio de ser apresentada aqui na igreja. E de ser ensinada e discipulada na escola bíblica. E quando eu estava ali orando, meditando e pedindo ao Senhor uma palavra para trazer para a igreja nessa noite, uma pergunta começou a ecoar dentro de mim. E essa pergunta é: como nós podemos conhecer a Deus? Como conhecer a Deus? Se eu entendo que a palavra me revela quem Deus é, e diante disso eu começo a pensar em formas através das quais eu posso conhecer a Deus. E essa pergunta me levou a uma outra pergunta que é: será que eu realmente conheço a Deus? Depois de tantos anos, agora no mês de maio eu completo 43 anos. E será que nesses quase 40 anos tendo uma consciência maior de estar ali, do que é a palavra de Deus, do que é a leitura, do que é a Bíblia, no primeiro contato com os versículos, será que eu conheço a Deus? Ou será que eu só tenho um monte de informações sobre Deus? Porque existe uma diferença entre ter informações sobre algo ou alguém e conhecer sobre algo ou conhecer alguém. E é dentro desse contexto que eu queria meditar com os irmãos sobre como podemos conhecer a Deus. No livro de 2 Reis, o título que está aqui no capítulo 22, na minha Bíblia, que é a versão NVI, diz assim: o livro da lei é encontrado. E foi um texto que chamou muito a atenção, e eu gostaria, se não for pedir muito, de ler todo o capítulo 22 com os irmãos. Para que a gente entenda um pouco do que é que estava acontecendo aqui. Vamos ler a partir do versículo 3. Vou poupar os irmãos dos 2 primeiros versículos, vamos ler a partir do 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Uquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Quem são eles? Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Uquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Uquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Uquias
e a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Eles então levaram a resposta ao rei. Amados, é um texto longo, mas nós lemos o texto inteiro, que eu gostaria de ter trazido esse contexto para os irmãos. Durante os estudiosos acreditam que cerca de 6 décadas, o livro da lei, ele deixa de ser mencionado como algo que era usado nas escrituras. Provavelmente ali, depois do reinado de Ezequias, porque Ezequias, ainda há citações no reinado de Ezequias sobre o uso do livro da lei. Mas desde então, até este momento, não há nenhuma narrativa na escritura que menciona o livro da lei sendo usado. Alguns especulam que esse livro, alguns sacerdotes podem ter escondido na época de Manassés, que pelo próprio Deus foi considerado o pior rei. E a própria palavra vai dizer que muito provavelmente tudo que vai acontecer, o que Judá a partir desse momento vai ser levado ao cativeiro, e essa profecia é uma das profecias que vai preceder Judá ser levada para o cativeiro. Que esses sacerdotes haviam escondido esse livro para evitar que ele fosse destruído junto com outros elementos do templo que foram destruídos durante o reinado desses reis. E o que chama a minha atenção aqui é que no reinado do rei Josias estava acontecendo uma reforma no templo, dentre várias reformas que o rei Josias vai promover. E eu fico imaginando ali os sacerdotes, os levitas que trabalhavam ali no templo, estavam ali limpando, arrumando, eu não sei, mas em determinado momento eles encontram um livro. E não era qualquer livro. E eles entregam o livro, e o texto vai dizer que quando o secretário do rei lê o livro para ele, quando o rei Josias ouve as palavras daquele livro, ele rasga as suas vestes. Ele toma o conhecimento de quem ele e o povo era diante daquilo que estava posto diante dele.
Talvez a gente hoje, quando fale do livro da lei, quando fale sobre a lei, a gente não consiga ter uma dimensão real do que é que o livro da lei significava para aquele povo. O livro da lei para o povo de Israel e de Judá era muito mais do que uma lista de regras que deveriam ser cumpridas. O livro da lei expressava o documento escrito que comprovava a aliança de Deus com aquele povo. Como é que aquele povo poderia provar que Deus havia feito uma aliança com eles? Eles tinham o livro da lei. Essa era uma das funções do que aquele livro representava para o povo. O livro da lei eram as palavras do próprio Deus instruindo o seu povo. O livro da lei trazia parâmetros de como o povo deveria se relacionar com Deus, de como eles deveriam se relacionar entre si e de como eles deveriam se relacionar com as nações pelas quais eles poderiam passar e que estavam ali ao redor deles. Instruções de como eles deveriam proceder para se manter nessa aliança que Deus havia feito com eles. O livro da lei, além disso tudo, ele representava o compromisso entre as duas partes que haviam entrado na aliança. Deus, como aquele que propôs a aliança, oferecia a pessoa a qual ele estava entrando em aliança, ou no caso desse texto, ao povo de Israel, proteção e provisão, e cabia àqueles que estavam submissos a essa aliança, que nesse caso era o povo, a cumprir fielmente o que estava ali, a ser leal a esse rei, a esse senhor. Isso era uma prática comum aos povos daquela época, estabelecerem alianças entre si. E nesse sentido, o livro da lei representava justamente os termos dessa aliança. E tinha a função de lembrar ao povo o que eles deveriam fazer ou não, porque eles estavam em aliança com Deus e para se manter dentro dessa aliança. Além disso, nós vamos ver que esse livro, ele representava a lealdade das partes à própria aliança. Se Deus se mantinha fiel e leal às palavras que ele tinha colocado no livro da lei, e o povo receberia as benesses se mantesse leal à lei, e receberia as devidas castigos e punições se não se mantesse leal a essa lei, a esse acordo, a essa aliança que havia sido estabelecida. Ou seja, conhecer a lei não era apenas conhecer as regras sociais e políticas e morais deles. Conhecer a lei era conhecer o próprio Deus a quem eles serviam. Porque o caráter de Deus se manifestava a partir dos decretos, da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor havia dito a partir daquele texto que havia sido dado. Além disso, conhecer a lei também fazia com que Israel, ao cumprir a lei, fosse uma testemunha de quem Deus é em relação às outras nações. As outras nações conheceriam a Deus a partir do próprio Israel. Porque Deus chama Israel para se relacionar com ele de uma maneira completamente diferente do que os deuses das outras nações se relacionavam com elas. A viver uma vida completamente diferente dentro dos seus próprios parâmetros. Então, quando o livro da lei, quando o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro da lei perdido no templo ou guardado, não se sabe, ele não encontrou apenas o livro que ditava as regras que Deus disse do que a gente tem que fazer ou não. Ele encontrou um livro que estabelecia os parâmetros da aliança, que relembravam a eles que eles
tinham uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. E o texto vai dizer que quando o rei, ele ouve, ele rasga as suas vestes, porque ele toma conhecimento de que os seus antepassados não haviam cumprido a lei. Nós vamos ver em todo o livro dos reis, esse é dos propósitos dos livros dos reis, dos 2 livros dos reis, que é justamente mostrar esse parâmetro. Se os reis de Israel, na condução do povo, estavam cumprindo ou não cumprindo a lei. Então nós vamos ver diversos reis que não cumpriam, que se esqueciam do Senhor. E alguns reis que, ao serem lembrados pelos profetas, que tinham muitas vezes essa função de fazer com que a lei fosse cumprida, ou relembrar, olha, a lei não está sendo cumprida. E nós vamos ver ao longo de todo o livro, basicamente, quando nós lemos e estudamos esse livro, nós vamos ver que tudo o que aconteceu depois, o povo de Israel, o povo de Judá sendo levado para o cativeiro, não foi porque Deus falhou com o povo, dentro da lei, da aliança. Foi porque o povo se esqueceu de Deus. Quando nós perdemos o contato com a palavra de Deus, nós corremos o risco de esquecermos de Deus, de esquecermos das promessas de Deus, de esquecermos dos propósitos e dos desígnios de Deus. E aqui eu queria chamar a atenção para uma primeira coisa, que fique fixado na mente dos irmãos, que é: nós falhamos quando não conhecemos a Deus e a sua palavra. Nós falhamos quando não conhecemos a Deus e a sua palavra. O povo, o rei Josias se viu diante de uma falha tremenda, quando ele entra em contato com a palavra do Senhor. E ele toma providências acerca disso. E a primeira providência que ele toma é justamente consultar ao Senhor. Ele envia pessoas a uma profetisa para consultar ao Senhor o que é, e agora, o que é que a gente faz? O que é que pode ser feito? E como resposta a essa consulta, nós vimos que Deus, ele não abriu mão do que estava predito como castigo e punição para o povo. Mas diante da atitude de Josias, Deus abre mão de que ele vivenciasse tudo aquilo e o leva antes. E nós vamos ver isso narrado nos capítulos finais. Mas, amados, se nós falhamos quando não conhecemos a Deus e a sua palavra, nós precisamos refletir sobre o que é de fato conhecer a Deus. Para que esse entendimento chegue até nós, nós precisamos entender que o verbo conhecer, como é empregado na nossa cultura hoje, ele é diferente, é um pouco diferente do que era empregado na época das escrituras bíblicas, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje, quando a gente pergunta assim, existem algumas maneiras, né, do verso conhecer. Você conhece o pastor da primeira igreja? Existem níveis de resposta para essa pergunta, né? Tem pessoas que conhecem porque já viu uma foto lá com o nome. Ah, eu conheço, no sentido de eu já vi. Eu sei quem é, no sentido de já ter visualizado quem é aquela pessoa. Outras, quando a gente fala assim, não, mas eu conheço fulano, eu conheço o meu pastor. É um nível a mais de conhecimento. É um conhecimento de quem convive e de quem consegue muitas vezes discernir que tipo de atitudes aquela pessoa teria ou não. Então existem níveis diferentes de conhecer. Quando a palavra de Deus fala sobre conhecer, ele está falando
de um conhecimento que é resultado de uma experiência, de um relacionamento íntimo. Quando fala, por exemplo, que Isaac conheceu Rebeca, ele está falando do momento em que Isaac, após se juntar a Rebeca, teve a primeira relação sexual com Rebeca. O casamento era expresso nessa palavra, conheceu. Então, quando se falava sobre conhecer ao Senhor, não era apenas ler sobre Deus. Não está se falando de ter informações acerca dele simplesmente. Está falando de ter uma experiência pessoal com ele, de convivência. De um conhecimento que não é resultado apenas do cognitivo, de excesso de informações sobre alguém, mas um conhecimento que vem do contínuo experimentar. E é nesse sentido que o profeta Oséias escreve, lá no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Numa tradução mais literal diz, conheçamos e avidamente prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alguém que anseia por isso, como alguém que tem um grande desejo de conhecer. Não apenas como alguém que precisa saber daquelas informações, porque foi imposto isso a ela, ou para fazer um checklist do Deus. E eu queria falar com os irmãos sobre 3 formas pelas quais nós conhecemos a Deus. A primeira delas é a partir da própria criação. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no Salmo 19, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Quando nós olhamos para a criação, Deus pode falar conosco através da criação. É bem certo que é uma forma limitada de se conhecer a Deus. Porque a criação não traz tantas informações profundas sobre esse Deus. Mas nós podemos conhecer a Deus a partir das coisas criadas. E Deus, Ele pode usar o que Ele quiser para falar com o homem. Quem nunca teve a experiência de ouvir Deus falar com você ao contemplar um nascer ou um pôr do sol? As águas de uma cachoeira caindo. A natureza nos revela a Deus. Mas existem níveis mais profundos de conhecer a Deus. Nós também podemos conhecer a Deus por meio de um relacionamento vivo com Ele. De caminhar com Ele, como nós trouxemos aqui, a partir do entendimento da definição do que é o conhecer, quando a Bíblia fala sobre conhecer, o que é exatamente que ela está falando. Então nós podemos, por meio de um relacionamento, Deus quer se fazer conhecido. Desde o início, Deus quis se fazer conhecido. Ele cria o mundo, Ele coloca um jardim, Ele cria um homem e uma mulher e se revela para eles. Estabelece uma aliança com eles. Assim como Ele se revelou posteriormente para Noé, como Ele se revelou para Abraão, para Davi e tantos outros. Deus quer se fazer conhecido. Tiago 4,8 vai dizer, aproximem-se, acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. Além disso, nós vamos ver no Salmo 63, as palavras de alguém que anseia por conhecer ao Senhor. O Salmo 63, do 1 ao 8, vai dizer assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto
enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria, tua mão direita me sustém. O Salmo 63, ele revela esse tipo de busca por quem quer ter um relacionamento vivo com Deus. Então, esse Salmo, ele revela o desejo, a sede, a constância, o prazer em conhecer a Deus. E isso nos ensina uma segunda coisa, que o conhecer a Deus precisa ser uma busca intencional. Nós precisamos fazer com intencionalidade. E não apenas quando o ambiente ou as coisas ao nosso redor estão nos motivando a fazer. Buscar intensamente e avidamente, de uma maneira contínua, como nós lemos em Oséias. Mas além de conhecer a Deus por meio da sua criação, além de conhecer a Deus por meio de um relacionamento com Ele, nós podemos conhecer a Deus por meio da sua palavra. Deus se revela por meio da sua palavra. E se nós queremos ter um relacionamento real e vivo com o Senhor, nós precisamos conhecê-lo por meio da sua palavra. A palavra do Senhor, seja ela a antiga aliança ou a nova aliança, é o registro da aliança. Porque é que nós sabemos? Porque é que nós sabemos que nós estamos em aliança com o nosso Deus? Porque é que nós cremos que o Espírito Santo é o selo da promessa que habita em nós? Porque é que nós cremos que por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos libertos do poderio do pecado? Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós sabemos porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus nos garante. E quando nós formos ou somos questionados sobre a base, o alicerce da nossa fé, nós temos a palavra. Não existe outra forma mais eficaz de conhecer a Deus do que por meio da sua palavra. Então, amados, a palavra é o registro da aliança, é a revelação do caráter de Deus, é o que nos direciona a viver do modo que Deus espera que nós vivamos. Sem a palavra, nós criamos um Deus à nossa própria imagem. Sem a palavra que nos diz quem Deus é, que nos revela o caráter desse Deus, nós passamos a crer no Deus que a gente imagina do jeito que Ele é. E olha o perigo disso, porque isso nos afasta da verdade. E nós corremos o risco de repetir os mesmos erros que o povo de Israel repetiu. Nós temos hoje amplo acesso às Escrituras. Nós vivemos no que chamam da era da informação, ou da desinformação, não sei, mas do excesso de informação. Mas o quanto de profundidade nós temos daquilo que andamos lendo nas Escrituras, daquilo que ouvimos sobre as Escrituras. E nós podemos usar uma pergunta como parâmetro, nós podemos nos perguntar, diante daquilo que temos ouvido, como palavra de Deus sendo ensinada, se aquilo realmente é palavra de Deus ou não. Será que nós hoje temos condições de avaliar se é isso mesmo que a Bíblia diz ou não? Do que nós costumamos ouvir e aprender nas redes sociais? Ou nós somos como os bereanos, né? Lá no livro de Atos, o texto vai dizer que os bereanos nisso era melhor do que os de Tessalônica. Porque aquilo que era ensinado a eles
eles passavam os dias lendo as escrituras para ver se era aquilo mesmo. Para ver se estava certinho o que está escrito aqui. Conhecer a Deus por meio da sua palavra. No texto que nós lemos lá em 2 Reis, nós vimos o que aconteceu. Qual a postura do rei Josias quando ele entra em contato com a lei, com a palavra do Senhor. E diante disso tudo que já foi exposto aqui, nós entendermos que o problema hoje não é falta de conhecimento, não é falta de informação, é falta de profundidade naquilo que estamos lendo. É falta de estudo. Eu sei que a gente cresceu num sistema educacional que obrigava a gente a estudar, porque tinha que tirar uma nota boa para passar, né? Eu não sei os irmãos aqui, mas meu hábito de estudar eu aprendi porque lá em casa, se não passasse direto, não tinha férias. Então tinha que estudar para não ir para a recuperação. Lá em casa era assim. Mas não porque eu amava estudar. Mas hoje eu entendo que estudar as escrituras não é estudar um livro qualquer. É eu estar em contato com a palavra de Deus na presença do próprio Deus. Aquele que estabeleceu uma aliança comigo. E nós vamos ver aqui que estudar as escrituras, o que é que estudar essas escrituras vai produzir em nós. Por que que é importante, Nai? Estudar, o que é que ela vai produzir em nós. E nós vamos ver que a escritura, ela vai produzir entendimento, ela vai produzir discernimento, e o estudo das escrituras vai produzir direcionamento. Mas eu queria voltar lá ao texto dessa feita no capítulo 23, do segundo livro dos Reis, capítulo 23, e nós vamos ver isso no texto. Capítulo 23, a partir do versículo 1, vai dizer: depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Primeira coisa, depois de tudo que aconteceu, depois que o rei Josias recebeu a palavra que veio da parte do Senhor, ele reúne, convoca todo o povo da cidade para estarem ali, dos mais simples aos mais importantes, dando seguimento. Para todos que estavam ali, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Não foi só, nesse momento, não só o rei Josias tomou conhecimento da palavra do Senhor naquele livro, mas todo o povo de Jerusalém, todas as autoridades de Jerusalém, tomaram conhecimento do que estava escrito no livro da lei. Tomaram conhecimento da palavra do Senhor. Versículo 3. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. A leitura do livro da lei, as palavras do Senhor sendo proferidas naquele lugar, trouxe entendimento para as pessoas que estavam naquele lugar.
Quando nós entramos em contato com o estudo das Escrituras, nós não apenas recebemos informações, nós recebemos entendimento do que Deus quis dizer com aquilo que Ele disse. E quando esse entendimento não chega por nós mesmos, nós temos ambientes que nos favorecem chegar a esse entendimento. Como Nayane falou aqui mais cedo, muitas vezes a escola bíblica é esse lugar onde nós vamos levar as nossas dúvidas, para que possamos chegar nesse entendimento. O povo recebeu entendimento. E ao receber o entendimento de quem Deus é, de que tipo de relacionamento eles tinham e deveriam ter com Deus, o povo também recebeu discernimento. Discernimento acerca das suas próprias ações. Discernimento acerca da vida que eles estavam levando. Quando o rei Josias rasga suas vestes e diz: meu Deus, os nossos antepassados não têm cumprido isso aqui. Ele teve o discernimento de que algo precisava ser feito. O discernimento do que é que Deus quer e esperava de cada um deles. E aí fica a pergunta para nós: o que é que Deus quer de mim? Será que eu sei o que Deus quer de mim? Será que nós, como igreja, sabemos o que Deus quer e espera de nós nesse tempo? Ou nós estamos apenas vivendo as nossas vidas e esperando o dia que Jesus vai voltar? O que o Senhor espera de nós nesse tempo? O que o Senhor quer de nós para o tempo chamado hoje? O estudo da palavra de Deus nos traz discernimento, irmãos. E esse discernimento nos leva a um direcionamento. Qual foi o direcionamento? Diante da palavra do Senhor, o texto vai dizer lá no versículo 3, que Josias entendeu que ele precisava fazer uma aliança com o Senhor. Precisava retomar a aliança que havia sido quebrada. E ele vai dizer que ele fez uma aliança comprometendo-se, ele se compromete a seguir tudo que estava escrito e descrito no livro da lei, a fazer conforme o Senhor esperava que ele fizesse. Amados, quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, do que Deus espera de nós revelado na sua palavra, nós temos a tendência a agir de acordo com os nossos achismos. A agir de acordo com o que a gente acha que é certo ou não. Ao que é justo aos nossos olhos ou não. Achamos, por exemplo, que nós só devemos oferecer perdão quando nós não sentirmos mais nenhuma mágoa por aquela pessoa. Mas é incrível que a Bíblia não diz isso. Pelo menos se tem, Yuri, eu nunca li. Se eu estiver errada, me corrija, meu pastor. Eu nunca li na Escritura um texto que diga que eu tenho que perdoar apenas quando aquela pessoa, quando eu não estiver mais sentindo nada, nenhuma mágoa por aquela pessoa. Eu desconheço. E aí nós vamos vivendo a nossa vida com base nos achismos. Por quê? Porque não desenvolvemos um conhecimento profundo das Escrituras e da palavra de Deus. À medida que nós vamos nos aprofundando, o direcionamento vai chegando. O desconforto, o confronto com a palavra né? Eu tenho que fazer isso aqui. O ego grita, porque você não quer, mas você entende que precisa. Entende que é isso que Deus espera. E naquele momento, Josias entendeu que como líder do povo, ele não tinha como submeter o povo a uma aliança, sem que antes ele mesmo se submetesse. Ele entende isso. Então ele deixa o seu ego de lado, ele deixa o seu orgulho de lado, e ele se compromete com o Senhor. E o texto vai dizer na sequência,
que a partir disso todo o povo se comprometeu com a aliança. Amados, quando nós estudamos as Escrituras, nós compreendemos com uma maior profundidade o amor de Deus por nós. Quando nós estudamos e nos debruçamos no estudo da palavra de Deus, nós damos espaço para que o Espírito de Deus se revele a nós. Para que Deus, o próprio Deus, se revele a nós. Para que possamos não só conhecer a Deus, mas por meio do que Ele vai gerando na nossa vida, nós podemos fazer com que outros conheçam ao Senhor. Porque é impossível que tenhamos um contato contínuo com a palavra do Senhor e a gente permaneça do mesmo jeito. A palavra do Senhor nos transforma a cada dia. Esse estudo e esse contato com a palavra vai proporcionar isso. Não tem como, amados, nós dizermos que servimos a Deus, que somos filhos de Deus, que entendemos que estamos numa aliança com Ele, e não nos debruçarmos à leitura e o estudo da palavra do Senhor. Como poderemos responder àqueles que porventura vierem nos perguntar sobre a esperança que há em nós? O apóstolo Pedro, em sua carta, ele nos alerta: estejam preparados. Sempre, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da vossa fé. Será que estamos preparados? A palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse é Deus se revelando a nós, revelando o seu propósito, revelando o seu plano redentivo e o modo como nós devemos nos relacionar com Ele. No livro As Bases da Fé Cristã, o autor ele vai dizer que a Bíblia, ela foi escrita de tal maneira que todas as coisas necessárias para alguém se tornar um cristão, viver como um cristão e desenvolver-se como cristão estão perfeitamente claras. Então, se eu não tenho clareza do que eu preciso para me tornar, para ser um cristão genuíno, para viver como um cristão e para me desenvolver como um cristão, é porque eu não estou estudando as Escrituras o suficiente. Eu preciso me dedicar ao estudo, porque o problema não é a falta de acesso à palavra. A questão é a falta de profundidade em nosso relacionamento com a palavra. E eu queria nessa noite convidar os irmãos a ir para casa refletindo nisso. O quanto eu tenho me dedicado a conhecer ao Senhor. Para além de fazer um checklist de leitura diária. De conhecer, de me debruçar num texto, de me debruçar num versículo uma semana inteira. Para entender, para que o Senhor fale comigo ali. Como o eunuco que estava ali, etíope, como Nayane falou, e Filipe foi enviado a ele. E Filipe percebe que ele está lendo uma passagem do profeta Isaías e Filipe pergunta a ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E ao explicar, ao ter conhecimento suficiente para explicar aquela passagem, aquele eunuco, ele compreendeu a palavra. Ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ele foi batizado. É conhecer a Deus, amados. É sair daqui com essa consciência de buscar conhecer a Deus para além de conhecermos a Ele, mas chegarmos no nível de fazê-lo conhecido através da nossa vida, seja onde for que estejamos. Amém?